Bom, a gente volta agora a falar do primeiro mês, né, do ano que registrou queda no índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários. Nós vimos há pouco uma reportagem, a gente traz agora para vocês outros números que sobre este assunto. A gente conversa agora com o economista Ciro Avelar, que ele já está ao vivo aqui com a gente. Oi, Ciro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Agromanhã. Eu que agradeço o convite. Bom dia a você e a todos os espectadores. Ciro, houve queda generalizada, né, nos grãos, pecuária, hortifruticultura, cana, café. O que justificou, então, este movimento, de acordo com o levantamento? O que acontece é que esse fluxo de queda, ele vem corroborar uma trajetória deflacionária, né, principalmente nos índices de preço e de alimentos e grãos. Se a gente puder elencar alguns fatores, o primeiro fator, antes de mais nada, é a continuidade dos incentivos de redução, principalmente ao óleo diesel. E a gente viu no ano passado que houve a redução do ICMS e se esperava ainda, logo em janeiro, um reajuste, né, a volta do ICMS e uma pressão inflacionária, principalmente no preço do óleo diesel. Isso ainda não veio, então a gente já consegue elencar a redução dos alimentos, do índice de preço ao produtor, num dos fatores por meio da continuidade da redução do custo do óleo diesel, que consequentemente acaba transmitindo essa redução ainda para o preço dos grãos. Um outro fator também que vem corroborar essa trajetória deflacionária é o ajuste de preços, principalmente do uso de fertilizantes. Se a gente for recuperar aí uma trajetória desde o ano passado, do começo do ano passado, a gente verifica que houve uma pressão inflacionária muito grande nos preços, principalmente de fertilizantes. O Brasil importa uma quantidade substancial de fertilizantes, principalmente ali da região entre Rússia e Ucrânia. E esse preço do fertilizante se estabilizou, houve uma deflação, principalmente em decorrência, digamos assim, de uma situação neutra de importação, né, do preço dos fertilizantes, e isso também acabou refletindo numa redução do custo de produção. Outro fator também, claro, é o aumento da safra no final do ano de alguns itens, que faz com que haja uma deflação também no índice de determinados preços de grãos e alimentos. Agora, fazendo uma comparativa, os produtos industriais calculados aí pelo FGV permaneceram praticamente estáveis, né? Teve uma variação ínfima praticamente, mas os preços agropecuários caíram frente aos industriais da economia brasileira. Você tem o que podemos aí entender que motivou este movimento também? É, o, com- Como o próprio colega falou agora há pouco na Terra Viva, o que tem prejudicado e sustentado principalmente uma pressão inflacionária nos preços industriais continua sendo as incertezas com relação à taxa de juros no Brasil. A gente está vendo a Selic de 13,75 ainda e não há uma expectativa de redução dessa taxa Selic, uma redução substancial para esse ano, né? Se espera que ela mantenha-se em torno de 13,75, 13. O fato é que a alta taxa de juros brasileira ela continua inibindo a retomada das atividades industriais, até mesmo das contratações de novos créditos, né? Também de novas contratações de empregos e de previsibilidade. Então, enquanto a gente tem, por um lado, fatores que levam à redução de preços do produtor agropecuário e de alimentos, por outro lado, os preços industriais continuam com a incerteza, principalmente em decorrência das altas taxas de juros, que promove uma desaceleração no segmento industrial e das atividades industriais. Ciro, agora daqui para frente, o que a gente pode esperar em relação a esses movimentos que a gente teve agora em janeiro, o que a gente pode esperar agora ao decorrer do ano? Bom, a gente espera ainda que haja algumas surpresas inflacionárias, principalmente se não houver uma discussão estrutural sobre a reforma tributária que possa, de fato, trazer uma trajetória de queda dos tributos e principalmente de tributos federais que possam impactar na produção de produtos agrícolas. Então, algumas surpresas ainda podem acontecer em decorrência de, de mudanças tributárias. E, por outro lado, a gente ainda pode esperar alguns sustos também
se houver o retorno do ICMS no preço dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. Estamos vendo também que algumas situações em Rússia e Ucrânia, com a entrada da OTAN agora, dos Estados Unidos e da Alemanha, podem trazer algumas tensões ali na região, que pode voltar a encarecer o preço do fertilizante e voltar a encarecer também o preço de algumas commodities. Então, a gente pode não vivenciar nos próximos meses, em decorrência da guerra Rússia-Ucrânia, essa redução que a gente viu em janeiro. E no segmento industrial, infelizmente, a gente ainda vai ver uma inibição da atividade econômica, uma inibição na melhora desses números, principalmente em decorrência dessa discussão da redução de taxa de juros, que não adianta fazer uma redução de taxa de juros forçada, porque os agentes econômicos não absorvem uma redução de taxa de juros forçada. Isso tem que ser estrutural. Então, o que se espera para os próximos meses é uma discussão inteligente entre o Congresso, entre os produtores também, para que haja uma decisão estrutural, principalmente numa redução tributária e uma redução que leve não apenas a reduções pontuais, mas reduções estruturais, como o próprio BNDES, que se espera venha a ter ainda uma atuação muito forte, principalmente focada na redução ao produtor, redução estrutural ao produtor, com incentivos de créditos a juros mais baratos, créditos mais longos, que façam com que o próprio produtor não precise repassar novamente os ajustes de margem na sua cadeia de produção. Porque se continuar havendo esse repasse de ajustes de margem, o consumidor final pode voltar a ver ainda reajustes na gôndola dos supermercados. Ciro, obrigado pela análise. Tenha um bom fim de semana. Qualquer informação, está sempre convidado aqui a trazer a sua análise para a gente. Um abraço. Eu que agradeço, amigo. Bom dia e um ótimo carnaval a você e a todos. Um abraço. Para todos nós. Valeu.